falar sobre as descobertas mais incomuns e misteriosas que surpreenderam os cientistas. Vou mostrar coisas inexplicáveis encontradas dentro das pirâmides egípcias, em uma caverna submarina e nas neves da Sibéria. Você aprenderá sobre vírus antigos encontrados no gelo, assim como estruturas e tecnologias antigas de origem extraterrestre. Sente-se, relaxe e vamos nessa. Buraco Negro da Morte. Vários anos atrás, uma equipe de cientistas americanos da Universidade do Tennessee apresentou resultados interessantes do estudo de uma caverna subaquática sob a península de Yucatán, no México, chamada de Buraco Negro da Morte. O conteúdo da caverna, que foi inundada há muitos milhares de anos, há muito despertou intenso interesse científico. Mas foi só em 2017 que os cientistas descobriram uma série de achados surpreendentes ali. Mergulhando a uma profundidade de 55 metros até o fundo da caverna, os cientistas encontraram um cemitério inteiro de restos de animais do Pleistoceno. Os restos mortais de 3 tipos diferentes de preguiças terrestres gigantes foram identificados. Um deles nem mesmo era conhecido pela ciência. Também os restos mortais de animais como ursos de cara curta, leões da montanha, felinos dentes de sabre e antas foram encontrados no Buraco Negro da Morte. Mas o achado mais interessante e surpreendente foi de restos humanos. Examinando os ossos, os especialistas descobriram que eles têm cerca de 13 mil anos. De acordo com cientistas, é o mais completo e o mais antigo esqueleto humano da América. Como os pesquisadores pensam, essa descoberta pode lançar luz sobre os primeiros humanos que se estabeleceram no continente no final da Idade do Gelo. No ano passado, os arqueólogos fizeram uma descoberta ainda mais interessante e chocante que os surpreendeu. Pois, segundo ela, as pessoas habitavam o território da América do Norte muito antes do que se pensava. Na caverna de Chiquihuite, nas montanhas do estado mexicano de Zacatecas, uma equipe de arqueólogos descobriu 1.900 ferramentas de pedra, fragmentos de ossos de animais e restos de plantas e carvão, que têm mais de 30 mil anos. Isso sugere que os humanos estiveram presentes na região cerca de 10 mil anos antes do que se pensava. Cientistas determinaram a idade dos 59 artefatos encontrados. A análise do radiocarbono mostrou que eles têm cerca de 33 mil anos. Isso sugere que as pessoas podem ter estado na América antes do chamado último máximo glacial, que começou há cerca de 26 mil anos. Mas isso não é tudo o que é interessante. Como disseram os cientistas, as lâminas e pontas de lança encontradas aqui foram feitas de maneira bastante elaborada. A maioria dessas ferramentas não foi feita do calcário cinza comum na área, mas de variedades densas dessa rocha. Consequentemente, o material para as ferramentas foi especialmente procurado, indicando uma escolha deliberada e um conhecimento profundo das matérias-primas de pedra disponíveis. Como os cientistas enfatizam, essa coleção de achados representa uma cultura de pedra diferente de qualquer outra conhecida nas Américas hoje em dia. Crânio. Vários anos atrás, durante escavações na cidade georgiana de Dmanisi, os cientistas descobriram um crânio incomum de 1,8 milhão de anos. Esse crânio tem uma estrutura incomum. Ele combina um pequeno crânio que poderia desenvolver um cérebro de não mais que 546 centímetros cúbicos de tamanho, um rosto alongado e dentes grandes. Um cérebro desse tamanho poderia pertencer ao Australopithecus, mas outras características da estrutura do crânio nos fazem atribuir seu antigo dono ao gênero Homo, embora não seja claro com a qual espécie. Em geral, nos últimos 20 anos, os cientistas encontraram crânios e ossos de 5 ancestrais humanos em Dmanisi, juntamente com ossos de animais, incluindo felinos, dentes de sabre e guepardo europeu. Os restos mortais de todos os 5 indivíduos foram encontrados em tocas, onde foram provavelmente arrastados por predadores. Se esses restos tivessem sido encontrados em lugares diferentes, eles provavelmente teriam sido atribuídos a diferentes espécies do gênero Homo. Mas os cientistas sabem que esses indivíduos viviam no mesmo lugar e ao mesmo tempo geológico, então eles poderiam representar uma população da mesma espécie. Os cientistas acreditam que todos os indivíduos pertencem à mesma espécie, Homo erectus. Assim, as descobertas georgianas podem mudar a compreensão dos cientistas sobre os ancestrais humanos, bem como a história de sua colonização ao redor do mundo. Sarcófago de mármore. Provavelmente todo mundo já ouviu falar da Guerra de Troia. A lendária guerra dos gregos contra os troianos foi descrita por escritores antigos, particularmente Homero, que narrou na Ilíada e na Odisseia. Os cientistas acreditam que Troia realmente existiu. Isso é indicado pela descoberta do arqueólogo Heinrich Schliemann, que no final do século XIX descobriu a colina de Hisarlik, no oeste da Turquia. Lá ele encontrou as ruínas da cidadela de Troia, descritas nos poemas de Homero. Ok, mas foi sobre a Guerra de Troia? A maioria dos estudiosos acredita que essa guerra foi fruto da imaginação de Homero. Outros acreditam que Homero incorporou apenas parcialmente eventos reais em suas obras. E outros estão convencidos de que Homero descreveu a guerra real.
Isso parece loucura, mas uma descoberta recente pode apontar precisamente para o último estar certo. Em 2015, um sarcófago de mármore incomum foi encontrado em um pomar de oliveiras na província noroeste do distrito de Iznik-de-Bursa, na Turquia. Os cientistas determinaram que supostamente remonta à era do Império Romano e que tem cerca de 2.000 anos. Esse artefato consiste em várias pequenas estátuas. Os especialistas puderam verificar que o sarcófago representava a Guerra de Troia, o rei Agamenon e o guerreiro Aquiles. Esculturas representando as estações da primavera, verão e outono também foram encontradas no outro lado do sarcófago. Os cientistas ficaram impressionados com essa descoberta, porque, em sua opinião, ela pode conter a história da Guerra de Troia e confirmar que essa guerra realmente ocorreu. O artefato foi cuidadosamente estudado por vários anos por historiadores da arte, que podem em breve fazer descobertas importantes. Pedra do Decálogo de Los Lunas. Na montanha oculta, perto da aldeia norte-americana de Los Lunas, que fica no Novo México, existe uma rocha incomum. Essa rocha, pesando cerca de 80 a 100 toneladas, é de grande interesse, porque tem o texto dos 10 mandamentos esculpido em hebraico. As próprias inscrições têm provavelmente cerca de 2.000 anos. É isso que chama a atenção dos cientistas. Não está claro como os antigos mandamentos judaicos acabaram na América do Norte, muito antes que os vikings os descobrissem, e mais ainda antes da chegada de Colombo. Tentando desvendar o mistério, o mundo científico se dividiu em dois campos. O primeiro grupo afirma que a pedra e as inscrições nela são autênticas. Em sua opinião, o texto na pedra foi inscrito por representantes de uma das 10 tribos perdidas de Israel, que de alguma forma milagrosamente vieram parar no Novo Mundo. Os outros acreditam que o artefato seja uma farsa, mas isso é verdade? Afinal, um argumento poderoso em favor da antiguidade da inscrição é que os habitantes de Los Lunas aprenderam sobre a pedra já em 1880. Naquela época, apenas um pequeno círculo de especialistas conhecia o alfabeto hebraico. Algum deles teria criado tal artefato de propósito? Muitos pesquisadores acreditam que isso seja um absurdo e que a pedra é uma evidência de que os judeus viajaram para as Américas antes de Colombo. E aí, qual cultura você mais se surpreendeu? Deixe nos comentários. Se você gosta de conteúdos como estes, assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades. Não se esqueça também de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!